para começar o nosso encontro. Então, mais uma vez, boa noite a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 20ª Sala do Líder. Eu gosto de pontuar para a gente saber onde nós estamos, quantas aulas já fizemos. A gente já tem mais de quase 1 ano e meio já de Sala do Líder, e eu gosto de saber, né, qual é o número da sala. Então, hoje a gente está na sala do líder de número 20, então, somos privilegiados por estar aqui, por termos vocês conosco, muito gratos, né, por abrirem mão de fazer qualquer outra coisa para estarem aqui, adquirindo um pouco mais de conhecimento, se desenvolvendo um pouco mais, e nós fazemos a sala do líder com muito propósito. Então, já vamos trazer para vocês aí para quem que é essa sala, né, o que a gente faz aí ao longo dessa caminhada com psicologia, com a Escalar Treinamentos. Então, vão escrevendo aí que daqui a pouquinho eu vou abrir a tela aqui de novo para saber de onde vocês são, se vocês lideram, se vocês têm time, quantas pessoas lideram, e é bacana, né? Eu vou me apresentar também para que vocês me conheçam, para quem não sabe quem é a Ediane. Então, sejam muito bem-vindos a mais essa noite, a mais essa Sala do Líder. Para quem que é a nossa Sala do Líder? Por que a gente prepara aí uma vez por mês uma aula para que vocês estejam conosco? Para líderes e gestores que vêm buscar um impacto positivo, que quer desenvolver habilidades de liderança para inspirar e motivar as equipes, trazendo a cultura de colaboração, de confiança e resultados duradouros, também para aqueles profissionais que querem se desenvolver um pouco mais no autoconhecimento, na parte pessoal, né, para quem quer aprofundar a compreensão sobre si mesmo, que quer identificar aí pontos fortes, pontos de melhoria, e também alinhar decisões e ações com valores e propósitos. E também para aqueles times e organizações que acreditam no potencial humano como um diferencial competitivo, que buscam ferramentas, práticas e habilidades, né, fortalecer as suas habilidades para construir relações de confiança e alcançar alta performance. Quem é essa que vos fala? Quem é a Ediane? Então, é uma alegria estar com vocês, né? Eu me chamo Ediane Turratuni, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga e atuo há mais de 16 anos no ramo de desenvolvimento humano. Ao longo dessa caminhada, dessa jornada, eu tenho me dedicado a inspirar as pessoas e equipes a se conhecerem melhor, a fortalecerem sua inteligência emocional, a despertarem o seu protagonismo e alcançarem resultados com mais equilíbrio, consciência e também propósito. Sou apaixonada por tudo que envolve gente. Sou apaixonada por histórias, por comportamentos, por emoções e transformações. E é com essa paixão que eu atuo como palestrante, mentora e facilitadora de treinamentos, sempre com o propósito de provocar reflexões e gerar movimento verdadeiro na vida das pessoas. Mas antes de tudo, eu também sou, né, mulher, esposa e mãe. Eu tenho muito orgulho da família que eu construí, sou casada com o Valdecir, meu grande parceiro de vida, que me apoia em todos os meus projetos. Ele é arquiteto, proprietário de um escritório de arquitetura em Chapecó, e é uma das minhas maiores fontes de inspiração, pela sua dedicação e principalmente criatividade, porque ele é um arquiteto muito criativo. Temos 2 filhos, que são nosso maior presente, nossa motivação diária. Mateu, com 16 anos, dedicado, estudioso, apaixonado por futebol. E a Bela, que tem 12, uma menina forte, doce e corajosa, que convive com diabetes tipo 1, com uma maturidade que nos ensina todos os dias. E é dessa base que eu tiro a minha força para estar aqui com vocês. Porque eu acredito que quando nos conectamos com quem somos de verdade, com nossos valores, nossa história e nossa essência, temos muito mais condições de fazer a diferença no mundo. Hoje eu quero convidar vocês a refletirem comigo, abrirem espaço para o novo e se permitirem a viver esse momento com leveza, presença e participação. Sejam muito bem-vindos e se puderem ir se apresentando também, né, colocando aí as suas informações, vai ser muito prazeroso também compartilhar com o pessoal quem são vocês. Aqui a gente traz algumas empresas que nós atendemos em Chapecó, região e Brasil, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Semana passada estava com o pessoal da Arapé, que inclusive está aqui conosco na Sala do Líder hoje, sempre presentes, com o pessoal de Curitiba, a gente trabalha com o pessoal lá de Goiânia, né, Chapecó temos muitas empresas que a gente atende, Cunhaporã, Nova Mutum, Salvador, Bahia, né, Mutum a gente tem 2 empresas que a gente atende, agora estamos indo para a terceira, Guaiúba, Estrela Alimentos no Rio Grande do Sul, Fortaleza, Balsas, Maranhão, tem muitas cidades aí no Mato Grosso, né, a gente trabalha também com Alfa Mulher, Alfa Jovem, alguns programas, né, de cooperativas, Fazenda Elizabeth lá em Paragominas, Pará, Fortaleza,
tem muita gente aí, algumas Auroras que a gente atende em Chapecó e região também, e tudo isso vai fortalecendo o nosso trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação, sobre a comunicação que funciona com cada perfil, né? Eu só vou pedir para quem está com o microfone aberto para fechar, se for possível, que às vezes dá uma interferência para nós aqui, e aí na gravação depois também fica fica barulhentinho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente se comunica com cada perfil. A gente vai trazer um pouco do DISC, para quem conhece, que é um perfil comportamental, né, que são 4 perfis base, e que quando a gente entende qual é o nosso perfil, e qual é o perfil do nosso liderado, a gente melhora e muito a nossa comunicação, certo? Então, quais são os objetivos dessa noite? O que a gente vai fazer aqui nessa noite de hoje para entregar para vocês aí conteúdo, e também a gente vai ter uma prática, como a gente sempre faz. Nós vamos compreender como cada perfil diz que prefere receber a informação, a comunicação. Vamos identificar alguns erros comuns, né, de perfil de comunicação entre perfis diferentes, e também ajustar a nossa forma de comunicar para gerar mais clareza, conexão e resultado. Ou seja, como eu trouxe alguns stories aí essa semana, o nosso maior erro como líderes é falar a mesma coisa para todo mundo, né, sabendo que cada perfil precisa receber a informação de uma forma. Aquela frase que a gente sempre usa, fale com o outro como gostaria que falassem contigo, trate o outro como gostaria de ser tratado. Na verdade, ela cai por terra quando a gente fala de perfil comportamental, porque a gente tem que tratar de se comunicar com o outro na forma como ele precisa, a forma como ele se comunica. E vocês vão perceber aqui, quem não entende muito de perfil comportamental, a gente já tem várias aulas, e a gente segue falando porque isso transforma a relação de líder para liderado, de pai com filho, de mãe com filho, né, de esposo com esposa, de pessoas para pessoas com amigos, quando a gente entende o perfil de cada um, tá? Então, é essa clareza que a gente quer trazer para vocês na noite de hoje. Lembrando que a gente está aqui para aprender. Então, como se vocês estivessem na sala de aula, eu gostaria que pegassem papel e caneta, porque quando a gente escreve, a gente traz anotações e insights, a gente vai clareando a nossa mente, e nós esquecemos de muita coisa que a gente escreve, que a gente só assiste. Então, escrever traz clareza, traz conexão e traz lembrança também. Então, peguem papel e caneta, dá tempo ainda, vai pegar, se você não conseguiu, se você consegue anotar, porque vai trazer bastante clareza para você. E lembrando também que esse conteúdo é muito rico, que ele sempre é preparado com muito carinho, muita dedicação, a gente já tem um planejamento do ano inteiro, a gente preparou o material para que vocês possam sair daqui melhores do que entraram, né? E convidamos vocês também a registrarem momentos, tirarem uma foto, fazer um print e marcar nas nossas redes sociais, @scalar_treinamentos, para que mais pessoas estejam aqui como vocês estão, de alguma forma vocês chegaram até aqui. E se puderem compartilhar com a gente também como chegaram até aqui, né? Quem convidou você, se foi pelo Instagram, se foi por convites, a gente também vai ficar muito feliz de saber que, de alguma forma, alguém lembrou de te convidar para estar conosco na sala do líder. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês pensem, e se quiserem responder no chat também, vai ser importante. Você já teve a sensação de explicar algo várias vezes e a pessoa simplesmente não entender? Você já falou várias vezes a mesma coisa e você percebeu que a pessoa foi e fez de um jeito diferente do que aquilo que você esperava? Você já repetiu a mesma frase ou o mesmo ensinamento e a pessoa disse que entendeu e foi lá e fez de um jeito diferente? Quantas vezes isso acontece ao longo de um dia? Olhem para essa imagem, ela é proposital. Você está falando feliz, empolgado, e a outra pessoa está com dúvida. Mas você está falando de que jeito, de que forma, como você está explicando, como você está passando a informação. Nós aprendemos de inúmeras formas. E cada perfil aprende e escuta e interpreta de um jeito. E existe um caminho. Não é nenhuma receita mágica, gente. Nós temos aqui algumas ideias e dicas para ajudar vocês a se comunicarem melhor. Então, esses estudos são baseados, né, em perfis,
E são perfis base, e claro que dentro desses perfis, né, como a gente vai trazer para vocês e sempre traz nas aulas, o perfil comportamental nosso, geralmente nós temos dois que se acentuam mais, né, do dominante, influente, estável e conforme, sempre a gente tem dois que são mais evidentes, mas nós temos todos eles, certo? Todos nós temos todos, mas dois sempre se destacam mais. Tem pessoas que têm até três que são mais destacados, que são pessoas mais raras, tá? Não que elas sejam incomuns, elas são raras, elas têm três que se destacam mais. Mas geralmente são dois. Mas lembrando que todos são muito importantes, todos são muito necessários, e todos eles são necessários dentro das empresas, porque imaginem nós sermos todo mundo dominante, ou todo mundo influente, ou todo mundo estável, ou todo mundo conforme. Não ia dar certo. Vocês vão perceber que todos são importantes. E que à medida que você for identificando esses perfis, você também já vai percebendo, na minha casa, quem é assim? Tentem fazer essa identificação, né? Na minha casa, quem é assim? Lá no meu trabalho, os meus liderados, o meu chefe, se você tem um líder, né? Quem está acima de ti, os teus colegas líderes, como eles são? Você já vai começar a identificar. Então, eu quero que você pense se nessa semana você já teve essa situação aqui, de explicar algo várias vezes e a pessoa não entender. Ou entender de um jeito diferente. Porque às vezes elas não entendem mesmo. E vai ficar muito claro para vocês aqui o que acontece, tá? Então, o problema não é o que foi falado, é como foi falado. Pensa sobre isso. O problema não é o que você falou, foi como você falou, como você comunicou. E também para quem você comunica, para cada pessoa de um jeito ou para todos a mesma coisa. Eu sempre uso o exemplo aqui, né, nas nossas aulas, nos treinamentos, que a gente procura utilizar o maior número de informações possível e a maior forma de explicar. Muitas vezes, né, aqui como a gente está no online, a gente usa mais os slides, as imagens, né, mas quando a gente está nos treinamentos, a gente faz dinâmica, que a gente vai ter uma atividade também, procura trazer sempre que possível um vídeo que explique melhor, para que cada pessoa aprenda o máximo possível, porque cada perfil é de um jeito, né? Então, não é o que a gente fala, mas é como falamos e para quem falamos. Porque cada perfil escuta de um jeito. Cada perfil vai absorver do seu jeito, da sua forma. Então, a gente tem aqui, né, o famoso acróstico aqui do DISC, né, dominante, influente, estável e conforme. O estável, né, como ele é traduzido para o português, ele fica o S mudo, mas é o estável. Então, para a gente entender um pouquinho do DISC na prática, né, como ele funciona. Então, cada perfil vai interpretar o mundo, as coisas, as pessoas de um jeito totalmente diferente. Cada um vai ler as pessoas, as situações de um jeito diferente e também vai ter reações diferentes. Cada um de nós tem reações. Você pode falar a mesma coisa para 10 pessoas. Cada um vai fazer a sua absorção e vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo aqui, e nos treinamentos também. No final, eu podia pedir para vocês fazerem um relatório de como foi a aula. Cada perfil faria um relatório de uma forma diferente. Cada um vai ter uma expectativa, cada um vai ter uma reação, também uma decisão, vai fazer uma escolha diferente. Por isso que cada um precisa do tipo de comunicação. Por isso que você não pode falar a mesma coisa para todos. Eu tenho 2 filhos, eles são totalmente diferentes, né? Uma mãe que tem 5 filhos, cada um é de um jeito. Na tua equipe, quantas pessoas tem? Todos absorvem da mesma forma? Todos aprendem da mesma forma? Todos reagem da mesma forma? Todos decidem da mesma forma? E se você é um perfil, por exemplo, dominante, com certeza você ia amar que todo mundo fosse igual a você. Mas será que ia dar certo? Meu Deus, e Johnny, seria tão bom. Todo mundo pegaria junto, a gente ia agir rapidinho. E os outros? Será como seria? Todo mundo agir rápido, sem pensar, né? Como seria? Então, pensa lá na tua equipe. Se você tem 5 pessoas, se você tem 10, todos são iguais? Na tua família, todos são iguais? Não?
Cada um tem um jeito de ser, cada um interpreta, age, reage e decide de forma diferente. Por isso que cada pessoa você precisa conhecer melhor as pessoas que estão contigo, para saber como comunicar, para saber como agir. E eu vou usar um exemplo bem simples, né, que para mim já aconteceu, né? Eu sou uma pessoa influente. Eu sou I, né? O meu I já foi bem mais alto. Hoje eu sempre, o meu perfil é ID, influente e dominante, né? Mas há um tempo atrás eu comecei a identificar muito mais. Eu já fiz o meu teste, minha análise de perfil comportamental 3 vezes. E o meu perfil base sempre vai ser o ID. Porém, à medida que eu fui me conhecendo melhor e fazendo esses testes, eu fui melhorando o meu I era muito alto. Eu sou uma pessoa muito expressiva, sou muito comunicativa, eu faço amizade muito fácil, mas eu chegava nos ambientes chegando, fazendo muito barulho, né? E era a minha forma de me comunicar. E ao fazer muito barulho, eu achava muito legal, mas eu não sei se isso era bom. E não significa que eu deixei de ser quem eu sou. À medida que eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que eu não precisava chegar fazendo tanto barulho. Eu posso chegar e marcar a presença sem fazer tanto barulho. Falava muito alto, né? Parecia que todo mundo tinha que me enxergar. Mas à medida que eu fui me conhecendo, me desenvolvendo, eu fui percebendo que não precisava disso. E aí, depois que eu tive a minha empresa, né, o meu S e o meu C cresceram bastante. Eu precisei desenvolver muito mais o meu planejamento dentro da Escalar. Eu precisei estabilizar algumas coisas. Então, o meu I diminuiu um pouco. Eu continuei sendo quem eu sou, mas eu fui me adaptando a algumas situações que não precisavam de um I tão exacerbado, mas precisava mais de um S e de um C. E vocês já vão entender por quê. Então, vejam só, quando a gente vai falar com o perfil D, e eu quero que você já vá identificando aí, se você já sabe o teu perfil, ok, mas se você não sabe, vai notando aí. Se você é um perfil mais direto, objetivo, se você gosta mais da objetividade, da rapidez, do foco na solução. E se você tem pessoas parecidas contigo, para que você pense um pouquinho, como que você se comunica com ela, né? Se você é uma pessoa, se você tem um outro perfil, e você tem pessoas que são mais diretas e objetivas, evite usar muito rodeio, ficar amaciando muito. Você pode ir direto na resposta, você pode ir direto na solução. Evite muitos detalhes, porque um perfil dele é mais direto e objetivo. Ele gosta mais dessa objetividade. E aí você pode falar com ele assim, ó, preciso disso até tal hora e dessa forma. Ele não vai se ofender. Diferente de um perfil I. Vocês já vão entender por quê. Eu vou trazer para vocês essas referências e vocês vão percebendo aí se vocês se identificam. Se você é um perfil D, você gosta mais dessa objetividade. Só que você não vai falar com todo mundo do mesmo jeito. Porque cada perfil vai receber a informação de uma forma, certo? Então, sendo D, mas lidando com um D, você vai agir dessa forma. Mas sendo um D e agindo, por exemplo, com um I, que é o influente, como é que você vai falar com o influente? Ele gosta mais da conversa, da conexão. Olhem a imagem, né? Aqui, quando a gente fala do perfil D, a gente precisa de data, de hora, de resolução, de objetividade, sem muito rodeio, sem muito detalhe. Mas quando um perfil D vai falar com um perfil I, digamos que você seja um D, né? E você vai falar com o I, o influente. Ele gosta da conversa, da conexão, você não vai poder ser tão direto. Então, você vai interagir com ele, você vai chegar mais entusiasmado, você pode fazer um elogio, você pode dar um feedback positivo para ele. Como que ele vai reagir? Ele vai se conectar contigo. E aí você tem que evitar a frieza, que geralmente um perfil D é um pouco mais frio. Não significa que ele não tenha coração, mas ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais direto. Mas você, como sendo um perfil D, você pode chegar conversando, mais entusiasmado. E, Diane do céu, como é que eu vou fazer isso? Você vai se adaptar um pouco ao perfil do I. Está sendo falso? Não. Você está usando a linguagem do teu liderado. Se você é D e tem
colaboradores D, você vai falar do mesmo jeito com ele. Ele vai topar numa boa. Ele vai dizer assim, viu, fala direto pra mim, cara, não fica enrolando, vai lá. Não fica assim, cebando, vai direto no ponto, não é assim? Agora, quando você vai falar com o perfil I, que é mais conexão, interação, a gente costuma dizer assim, que é como se fosse assim, deixa eu só mostrar aqui de volta. Aqui. Olha só. O D e o S, eles são um pouco mais razão. E o I e o C são um pouco mais emoção. Então, quando a gente for falar com S, depois você vai entender, né? O que o S faz. Então, quando você vai falar com D, você pode ser diretão. Você pode ir direto no ponto, seu objetivo. Mas quando você for falar com I, com C, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Não significa que você vai estar sendo falso ou falsa. Você está se adaptando ao perfil daquela pessoa. Então, quando a gente fala do perfil I, então você pode interagir, você pode conversar, pode chegar entusiasmado, pode fazer um reconhecimento e evitar essa frieza, essa formalidade que o D tem um pouco mais. Não significa que você vai deixar de ser quem você é. Você só vai comunicar de acordo com o perfil. E aí, olha só, uma dica de fala. Vamos fazer isso juntos? Vai ser ótimo por causa disso. O I gosta de saber o porquê. O I gosta da troca, da interação. Você vai trazer o porquê para ele, né? Porque o D, ele gosta do o quê? O quê? O que a gente tem que fazer? Ele vai direto no ponto. Mas o I gosta do porquê. Por que a gente está fazendo isso? Tem um motivo, tem uma causa, tem um sentido. Certo? Está fazendo algum sentido aí para vocês, pessoal? Ou estão só quietinhos aí absorvendo tudo? Vai compartilhando no chat que eu já vou abrir aqui, antes de nós fazermos o exercício, para entender aí quem está aí, se está fazendo sentido para vocês. Vamos agora para o perfil S. O que é o S? É o estável. O estável é calmo e seguro. Será que você vai falar do mesmo jeito com o S? Vamos lá. O S gosta de explicações claras, mas ele precisa de um tempo para processar. Como o perfil D, o dominante, é mais objetivo, é mais direto, ele vai chegar direto no ponto. Só que o S, por ser mais calmo e seguro, ele precisa digerir a informação. Ele precisa ter, meu Deus, Idiane, mas eu que sou D, que sou rápido, que sou acelerado, como é que eu vou fazer isso? Preciso entender mais do perfil S para poder me comunicar com ele. Ele gosta da estabilidade. Diferente de um perfil I, que gosta da aceleração também. Ele também gosta de algo rápido. Mas ele precisa da interação, da troca. Já o S precisa de uma explicação mais clara, precisa de um tempo para processar a informação, precisa dessa calma, e você não pode chegar na pressão. Que um D gosta de uma pressão, não é verdade, gente? Quem é dominante gosta da pressão, gosta do resultado. Vamos lá, vamos fazer, gente, vamos lá! E aqui o perfil S, ele precisa entender como. Precisa entender como. E aí é difícil de lidar com a pressão. Ele não gosta dessa urgência. Ele se desestabiliza, por isso que ele é calmo e seguro. Minha nossa, como é que um D vai lidar com um S? Como é que um I, né, vai lidar com um S? Tem uma forma que a gente pode utilizar para conversar com o perfil S. Você pode dizer para ele, fica tranquilo, nós vamos fazer passo a passo. E aí vai exigir um pouco de quem é mais acelerado, calma, estabilidade, segurança. Muitas vezes para o D, eu vou lá e faço tudo certo, vamos ver o que dá, vamos dar um jeito, vamos fazer. Mas o S, ele precisa mais dessa calma, dessa segurança. E aí isso vai trazendo o quê? Um equilíbrio para o ambiente. Já pensou se todo mundo fosse S? Tem momentos que a gente precisa da urgência do D, certo? Vocês percebem como cada perfil é importante? Nós precisamos da urgência do D, que muitas vezes ele que faz o S andar um pouquinho mais rápido. Não significa que o S vai deixar de ser quem ele é, mas ele vai perceber que algumas coisas precisam ser um pouco mais rápidas. Claro que no tempo dele, processando todas as informações. Tendo essa estabilidade, mas também aproveitando um pouco da energia do D e do I. E o C, então? O C, como que ele age? Como que ele prefere se comunicar? O C é o detalhe, é a lógica. Tá vendo que a gente trouxe aqui a imagem de um gráfico? Quem está se identificando aí com o perfil C? O C é o perfil dos dados, da lógica, da clareza, do padrão. Ele gosta do planejamento, ele gosta dos detalhes, ele gosta das planilhas, ele gosta de aperfeiçoar mais e mais os números.
E para um C, não dá para chegar improvisando. Vamos dar um jeito. O I, gente, gosta muito do improviso. Ele se dá bem com o improviso. E o D também. Mas o perfil C, ele precisa desse padrão, do detalhe, do número, dos dados. Ele vai fazer análises. Ele não gosta de informação vaga. Ele precisa de informação certeira. Como é que a gente vai se comunicar com um perfil C? E você vai ter que trazer procedimentos para ele. Vai ter que explicar por quê. Né? Como é que a gente faz isso? Então, detalhes, mais informação. Ele gosta muito das planilhas. A gente costuma dizer que se você quiser ter dados muito, né, muito lógicos, você vai precisar contratar um C. Por isso que é importante a gente também saber do perfil comportamental. Na hora de contratar alguém, aplicar uma análise de perfil comportamental, um teste para saber qual é o perfil, né? Então, o perfil C, ele é muito mais da lógica, do detalhe, ele precisa dos números, dos dados, dos fatos. Só que eles precisam dos procedimentos, não dá para chegar no improviso, não dá para chegar com qualquer informação, que muitas vezes para o D e para o I é tranquilo. Então, se você é um perfil C, você também vai precisar se adaptar para conversar com um D, com aquela pessoa que é mais dominante, que é mais rápida, que é mais acelerada. Percebem, gente, o quanto cada perfil faz diferença? E se a gente chegar comunicando, né, muito detalhe para um D, eu vou precisar ser, se eu sou um C e eu preciso comunicar com um D, com um dominante, eu vou precisar ser um pouquinho mais rápido, vou ter que trazer um pouquinho mais de objetividade. Aqui, como o perfil dele é mais do detalhe, do padrão, ele vai precisar se adaptar para falar com mais objetividade com um D. Agora, ele vai conversar, por exemplo, o D, geralmente o S e o C são pessoas mais tímidas, são mais introspectivas, né? São mais fechadas, não são tanto do relacionamento, né? Mas eles vão precisar fazer esse esforço, que aí é o adaptado que a gente tem no nosso teste de perfil comportamental também, ele vai precisar se esforçar um pouquinho mais para ser um pouco mais objetivo ao falar com o D e com o I, certo? Mas olha só como é importante um D chegar com mais calma, com mais dados e informações, o D e o I, que são mais do improviso, chegar com mais informações no C. E eu vou usar de novo o meu exemplo, como eu já comentei antes. Eu precisei melhorar o meu S e o meu C. Eu precisei me tornar um pouco mais lógica para algumas coisas. Eu precisei desenvolver um pouco mais de estabilidade para entender melhor do meu negócio, depois que eu entendi que o D e o I, o meu I e o meu D eram muito altos, e eu precisei me adaptar e entender um pouco mais de planejamento, de dados, de informações claras, para que a minha empresa também pudesse se desenvolver mais. Hoje, quando eu vou passar uma proposta de trabalho, por exemplo, eu preciso colocar o máximo de dados possível e informação, porque eu procuro tentar identificar qual é o perfil do meu cliente. Mas eu preciso utilizar um pouco do meu perfil D, do C, do I, do S, para mim poder levar essas informações para uma proposta de trabalho. Porque se for, por exemplo, um perfil C, ele vai precisar de mais informações, de mais dados, de mais clareza naquilo que eu estou passando. E talvez para um D e para um I, não. Eu posso passar uma informação menos detalhada que eles vão se contentar. Então, gente, não existe comunicação errada. Só existe uma comunicação inadequada para cada perfil. E olhem, a gente colocou essa imagem também, né, para entender que nós vamos ter perfis diferentes, peças diferentes, pessoas diferentes, que vão se adaptar a cada situação. Mas nós precisamos entender cada vez mais de perfil para comunicar de forma adequada para cada liderado meu, para cada líder que está do meu lado. Então, muitas vezes a gente quer falar rápido, como eu sou uma I, por exemplo, mas para um C, para um S, eu preciso detalhar mais. Eu preciso ter mais informações, mais calma. Eu não posso chegar acelerada, falando rápido, com uma ID, né, falando com C e com S. Bem como se eu sou um CS, eu preciso ser um pouquinho mais objetiva, eu preciso me adaptando para comunicar com mais objetividade, para um D e para um I.
Então, muitas vezes a gente não entende do perfil das pessoas que estão com a gente e quer que elas entendam de qualquer jeito. E eu preciso ir me adaptando. Então, antes de abrir aqui para o nosso exercício, deixa eu ver o que o pessoal escreveu, como é que está aí o nosso andamento, deixa eu ver como é que está o nosso chat, se alguém escreveu algo. Olá, vamos lá. Pera lá. Luciano Pedrosa França, de Minas Gerais, Fox Agro, olha que bacana. Como é que você chegou até aqui, Luciano? Compartilha com a gente. Jéssica, de Formiga, Minas Gerais, Arapé. Gênesis, moro em Chapecó, sou diretor do projeto, seja bem-vindo. Carlos, da Arapé, que bacana, gente, que bom tê-los aqui conosco. Está fazendo algum sentido para vocês o perfil comportamental? Vocês estão entendendo? Como é que está a compreensão aí? Alguém já conhece de perfil comportamental? Já tinha ouvido falar? Fez mais sentido entender como que cada perfil precisa, né, que ele prefere, né, ele precisa que você se dirija, porque muitas vezes realmente, assim, é a comunicação, é a forma como eu comunico, é a aceleração de um D e de um I, o improviso, e é também a calma, a estabilidade, a necessidade da lógica, dos dados, do C e do S. Vocês percebem, gente, como é importante? E vamos pensar assim, ó, no nosso mundo de hoje, né? Se a gente tivesse só pessoas que lidassem com a lógica, com os dados, né? A gente teria um pouco mais de menos resultados. O resultado um pouquinho mais lento não significa que a pessoa seja lenta, mas ela precisa mais dessa lógica. Ou só um D e um I que vão tratorando todo mundo muitas vezes, né? Porque a gente faz isso. Quem é mais dominante gosta do resultado, da objetividade. Ou o I, que gosta mais do relacionamento, o I precisa do apoio do C e do S. O D precisa do apoio do C e do S. O C e o S precisam do apoio do D e do I. Então, percebem que cada perfil é muito importante e necessário. Não existe perfil inadequado, que fique muito claro. Não existe perfil melhor ou pior. Existem vários tipos de perfil. Existem inúmeros tipos de perfil. E como eu disse para vocês, a gente pode ter 2 mais exacerbados, ou até 3, e a gente precisa entender como que a gente lida com situações para que a gente possa envolver cada vez mais. E eu gosto de usar um exemplo meu também, para que fique claro para vocês. Como eu sou I mais I e D, eu tinha muita dificuldade de terminar as coisas que eu começava. Eu sou muito empolgada para começar os projetos, eu tinha muita dificuldade de finalizar. Eu não era muito disciplinada. E eu comecei a desenvolver um método que me ajudou a trazer disciplina com o exercício físico, com as minhas planilhas. Eu não era organizada com planilhas. E eu comecei a construir uma planilha para mim fazer os meus exercícios. Eu comecei a desenvolver minha disciplina fazendo exercício físico. Porque eu começava e não terminava muitas coisas, cursos, projetos, e aí eu não entendia por que eu não tinha resultado. Porque o meu perfil é esse. Mas eu não podia ficar refém do meu perfil. Eu identifiquei que eu sou muito empolgada, muito feliz, sou muito comunicativa, gosto do que eu faço, mas eu começava e não terminava. Tinha muita iniciativa e pouca acabativa. E eu comecei a entender que o meu perfil I, né, precisava se adaptar a algumas situações e eu precisava desenvolver o meu C e o meu S. Na disciplina com os horários, na disciplina com o começar e terminar, na disciplina do planejamento, que eu não tinha muito hábito de planejar, né? E eu, como eu gosto, eu também tenho facilidade em lidar com o improviso, que um C e um S têm dificuldade, eu precisei me preparar muito mais para as coisas, porque as coisas não acontecem do nada. E às vezes acontecia de eu ter que improvisar algo e não me dar muito bem. E aí eu me prejudicava enquanto profissional. E eu fui aprendendo que, ao desenvolver a disciplina lá no exercício físico, eu comecei a colocar a disciplina em outras questões da minha vida, desde acordar mais cedo, para fazer as minhas leituras, para fazer, para organizar o meu dia. Quanto mais cedo eu acordo, mais eu me organizo, né? E eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, e comecei a dar conta de coisas. Claro que quanto mais a gente organiza o tempo, mais coisas a gente faz. Mas muitas vezes eu também me perco, tá? Não significa que eu sou perfeita, que eu acerto sempre, não. Mas eu comecei a identificar que lá dentro do meu perfil comportamental, eu tinha umas vulnerabilidades que eu precisava olhar.
olhar com atenção para melhorar e aumentar o meu C e o meu S. Claro, gente, não é da noite para o dia. São anos de mentoria, desenvolvimento, cursos, formações, terapia, para conseguir me entender melhor. E que bom que vocês estão aqui hoje ouvindo isso também, porque se eu tivesse escutado isso antes, teria sido muito mais leve, né? E claro, na consciência que eu tinha, eu fiz o meu melhor. Mas hoje eu entendo que com esse autoconhecimento do próprio perfil comportamental, muita coisa na minha vida mudou. Então, a gente vai fazer um pequeno exercício agora, para que vocês possam identificar aí perfil comportamental, pessoas que trabalham com vocês. Eu quero que você pense, então, agora uma situação, né, que vocês viveram ontem, semana passada, alguns dias, uma situação real que aconteceu, que você precisou repetir várias vezes algo, pode ser para um liderado, pode ser para o teu filho, pode ser para tua esposa, para o teu marido, para quem estava contigo, você precisou repetir várias vezes uma orientação. Pense aí nessa situação. Você repetiu, 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 e o que aconteceu? Talvez algo que já aconteceu há um tempo, que está muito marcante para você. Pense nessa situação, que você repetiu várias vezes essa orientação. E eu quero que você tente identificar qual perfil essa pessoa pode ser. A gente não tá adivinhando, tá? A gente não é adivinha de perfil aqui. Mas para qual perfil você acha que essa pessoa era? Qual perfil você acha que essa pessoa era? Era mais dominante, precisava mais da objetividade, do resultado, era mais influente, precisava do relacionamento, da interação, do entusiasmo, era uma pessoa mais conforme, uma pessoa mais calma, equilibrada, mais estável, perdão, ou uma pessoa mais conforme, precisava mais dos dados, da lógica, dos números, do planejamento. Qual perfil essa pessoa provavelmente tem? Tenta identificar. Se você puder anotar, qual perfil você acha que essa pessoa tem? Como que você falou com ela? Tenta lembrar. Como que você se comunicou? O que que você disse? E se for pensar agora, com um pouquinho mais de conhecimento que você tem sobre perfil, como que você poderia falar de uma forma mais adequada, adaptando a tua linguagem, a tua comunicação ao perfil que ela tem, não ao seu? Sendo um D, comunicando para um C, como você falaria? Sendo C, comunicando para um D, como você falaria? É muito importante que a gente conheça mais as pessoas que estão no nosso convívio, no nosso dia a dia, para que a gente possa adaptar essa linguagem à comunicação daquele perfil. Quando a gente faz esse exercício, quando a gente se dá conta do perfil que essa pessoa tem, o que acontece? A gente reduz os conflitos, a gente reduz o retrabalho, porque a gente comunica de forma adequada ao perfil, consequentemente, a gente tem mais clareza e mais resultados. Claro, gente, não é uma fórmula mágica, não é da noite para o dia. Junto de tudo isso, temos várias situações, a gente tem emoções envolvidas, nós temos o nosso perfil, o perfil do outro, nós temos os desafios do dia a dia, as pressões, as cobranças, mas é uma constante consciência, é um constante buscar de autoconhecimento e conhecimento do outro para que a gente melhore a nossa comunicação, porque quando o líder aprende a ajustar a comunicação dele, os conflitos diminuem, os erros reduzem e o time responde melhor. Leia comigo em voz alta, vocês aí que estão com o áudio fechado aí, mas vamos ler juntos essa frase? Quando o líder aprende a ajustar a comunicação, os conflitos diminuem, os erros reduzem e o time responde melhor. Tudo fica mais claro. Não significa que vai ser 100%, não. Mas você, líder, vai ter mais consciência de como se comunicar com as pessoas. Você, mãe, vai se comunicar com cada filho de um jeito. Você, pai, também, né? Você com os teus irmãos, que com certeza são diferentes de você. Você com os teus pais, cada um tem o seu perfil.
E aí você diminui os conflitos. Você melhora os relacionamentos. A relação familiar fica melhor. A relação entre o casal fica melhor. É muito bacana fazer a análise de perfil do casal e fazer a devolutiva para o casal. Ambos conhecem-se muito mais e passam a não querer que o outro mude, não querer que o outro seja como ele, e sim adapte a linguagem. Tem muito casamento que você evita que termine, porque era só falta de comunicação. Ah, eu quero que fulano faça comigo o que eu gostaria, que eu faço com ele, o que eu gostaria que ele falasse comigo como eu falo com ele. Não, a gente precisa adaptar a nossa linguagem. Isso salva casamentos, gente. A análise de perfil comportamental salva casamentos. Então, olha só, hoje a gente consegue perceber, né, como que a comunicação muda completamente quando a gente entende o perfil de cada pessoa. Então, imagina você poder liderar a sua equipe sabendo exatamente como cada um prefere receber orientação, feedback e direcionamento. Isso a análise do perfil comportamental faz. A gente traz a clareza, a gente traz uma melhor forma de se comunicar. Então, se você deseja fazer uma análise de perfil comportamental, se você deseja aplicar no seu time, a gente tem um QR Code aqui, a Ruth vai mandar também depois lá no grupo para vocês, caso vocês queiram, né, em algum momento fazer essa análise de perfil comportamental, né, aqui a gente consegue fazer essa análise, e dentro da análise de perfil comportamental, a gente consegue identificar se a gente consegue lidar bem com pressão, qual é o nosso perfil que aparece com mais força, né? E aí eu pergunto para você já sabe quais são os teus pontos fortes, você sabe quais são as tuas vulnerabilidades, né? Você sabe quais são os teus riscos sob pressão, como que você reage, e como que você pode liderar de uma forma mais estratégica, é fazendo uma análise de perfil comportamental, porque quando você, líder, se conhece melhor, você consegue se comunicar de uma forma mais prática, mais objetiva com cada perfil, você consegue decidir melhor, você aprende a se comunicar melhor e também liderar melhor as pessoas. Ou seja, você adapta o teu perfil, a tua linguagem, ao perfil de cada um. Você não vai falar do jeito que você acha que tem que ser, e sim realmente da forma como as pessoas precisam, né, que você se comunique com elas. Gente, está fazendo algum sentido para vocês? Caiu alguma ficha aí? Fez alguma, tiveram alguma reflexão? Fez algum sentido? Ó, a Marisandra, vi anúncio no grupo do Sebrae e achei interessante o tema para nós que estamos no meio de líderes e também liderando. Que bacana, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Gente, a análise de perfil comportamental, ela traz realmente essa clareza. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais, a gente pode fazer uma sessão, uma conversa, né, uma conversa individual, para vocês entenderem um pouquinho mais. Nós temos essa análise de perfil comportamental que a nossa tem em torno de 50 a 60 páginas. Nós entregamos junto dela a tua forma de liderar. Você consegue identificar se você é dominante, influente, estável, conforme. Nós temos dentro dessa ferramenta a teoria dos valores, que é a forma como você faz as tuas escolhas, porque valor é aquilo que a gente não compra com dinheiro, né? E também, dentro dessa análise de perfil comportamental, a forma como você enxerga o mundo, se você é mais extrovertido, mais introvertido, se você é mais razão ou emoção, como que você faz as suas escolhas. Então, é uma ferramenta incrível, a gente aplica em muitos líderes e tudo isso vai trazendo o que para vocês? Clareza, melhores formas de lidar com as pessoas, de se comunicar como líderes e, consequentemente, uma melhor relação com os seus liderados, com as pessoas que vocês convivem. Certo? Então, se tiverem interesse, nos chamem a Ruth, ela agenda uma sessão experimental para a gente conversar. Nós podemos mandar para vocês também, nós temos uma degustação, tá? Quem quiser, chama ali no privado a Ruth ou escreve lá no grupo, eu quero uma degustação, a gente manda um link para vocês recebem a devolutiva lá no e-mail de vocês, tá? E só que ela é mais breve, né? E aí a análise de perfil comportamental, a gente fica de 2 a 3 horas aqui conversando, passando para vocês aí todos os detalhes do seu perfil, e depois a gente entrega um relatório de 50 a 60 páginas com todos os detalhes do seu perfil. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui, foi uma grande satisfação, fiquei muito feliz de ver a sala cheia, né, Rudy? Que bom, que alegria tê-los conosco. Se precisarem de algo relacionado a isso, a treinamentos, a gente está à disposição. Tá bom? E até a nossa próxima Sala do Líder em maio. Ficando no grupo, vocês recebem aí todas as informações, o conteúdo, que vai contribuindo aí para vocês como líderes. Tá bom? Um abraço, um bom final de noite e bom descanso para todos. Até logo.